Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, há alguns dias eu tinha colocado lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, né, pra ver se vocês queriam que eu falasse um pouco mais sobre a dependência emocional. A dependência emocional, ela vai muito além daquilo que a gente imagina no que é, né? Muitas vezes a gente acha que o dependente emocional é aquele que está grudado na gente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que existem 5 tipos de perfil do dependente emocional. E que não é porque a pessoa está grudada em você, né, grudada, pegajosa com você, que ela é um dependente emocional. E também não significa que, se ela não for assim, ela também não seja um dependente emocional. Então, há diversas formas, né, diversos perfis de um dependente emocional e eu vim trazer aqui para vocês cada um desses perfis. Mas antes de falar do perfil do dependente emocional, eu preciso explicar para você o que de fato é uma dependência emocional. Então, o próprio nome já diz, dependência emocional. Significa que ele depende de outra pessoa emocionalmente. E essa dependência, ela vai em vários âmbitos, né? Seja depender da pessoa no sentido amoroso, né? Eu não vou encontrar ninguém, né, que me faça feliz quanto você, seja dependente no sentido de buscar uma validação das outras pessoas, seja dependente da amizade, né? Então, a minha vida só tem amigo se você estiver comigo, né? Se você fizer parte desse ciclo de amigos, eu não consigo encontrar outros amigos que não seja você. Então, a dependência emocional te leva a depender as suas emoções na vida e nas atitudes do outro, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso e se observar bastante. Por quê? Muitas pessoas têm dependência emocional, só que não conseguem se ver como dependente emocional. E o primeiro passo para você identificar que você é um dependente emocional é se observando, é você olhando para dentro de você. Então, quais são as minhas atitudes que me faz sentir dependente dessa pessoa, né? Então, por exemplo, a minha vida só faz sentido se você estiver comigo. Eu não consigo sair da casa dos meus pais porque eu acho que a minha mãe ou meu pai precisa de mim. Eu não consigo sair de perto da minha avó porque eu acho que ela precisa dos meus cuidados para o resto da vida. Eu devo isso a ela, né? Tudo isso gera uma grande dependência emocional em você, né? Gera um sentimento de que você precisa ou necessita estar ali. E é óbvio que a tua mente, ela vai trabalhar de acordo com o seu sentimento. Então, se eu sinto que eu preciso permanecer nesse lugar, a tua mente vai te aprisionar naquilo, né? Por isso que é muito, muito, muito importante, né? Você se interiorizar e olhar para você. Um dependente emocional, ele não consegue desvincular dessa dependência se ele não conseguir olhar para dentro dele, né? O primeiro passo é olhar para dentro de si. O segundo passo é afastar-se daquela pessoa ou daquela situação que te causa dependência, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre esses perfis, né? Quem são os dependentes emocionais, né? Quem são essas pessoas, né? Que tipo de perfil elas possuem? Lembrando que um dependente emocional, ele pode possuir mais de um desses perfis que eu vou falar agora, ou pode possuir um apenas, né? Vai depender muito do caso e de cada pessoa, ok? Então, o primeiro perfil é o atencioso. Quem que é o atencioso, né, gente? O nome já diz atencioso. É aquele que quer dar
toda a sua atenção para as outras pessoas, né? Ele acha que ele é responsável pelo cuidado do outro. Então, por exemplo, eu sou responsável por cuidar do meu marido, eu sou responsável por cuidar da minha esposa, eu sou responsável por cuidar dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus primos, das minhas tias, e eu não consigo me desvincular daquilo. Na cabeça dessa pessoa, ele acha que se ele sair dessa cena, né, desse lugar de cuidar, desse lugar de responsabilidade que ele mesmo se coloca, ou ele vai estar magoando o outro, ou as coisas não vão dar tão certo assim, né? As outras pessoas não vão ser capazes de cuidar igual ele cuida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se você tá se identificando com algum desses perfis, gente, não se assuste, tá? Venha conversar comigo, né? Me chama aí no privado, no direct, né? Me manda uma mensagem, a gente conversa e alinha melhor essas coisas, tá? Não se assuste, tá bom? É normal que isso possa acontecer, porque nós temos que levar em consideração a forma com que você foi criado, o que você aprendeu na sua cultura de família, né? Ou se você utiliza essa dependência emocional como uma forma de defesa também para algum trauma, alguma coisa que você sofreu que você não consegue identificar. Então não se assusta, sabe? Se você se identificar com algum desses perfis, me chama e vamos conversar, ok? Combinado? O segundo perfil é o perfil campeão. E o próprio nome já diz, né? Campeão. Ele necessita da validação de todo mundo para que ele se sinta motivado, para que ele se sinta alegre, para que ele, sabe, se reconheça no meio de todo mundo. Então, ele tem bastante dificuldade de definir as suas próprias metas e os seus próprios desejos. Porque já que ele precisa tanto da validação do outro, eu preciso tanto que o outro me valide, eu preciso tanto que os meus pais me validem, eu preciso tanto que o meu marido me valide, a minha esposa me valide, fulano, ciclano, amigo, professor, seja lá quem for, gente. Essa validação, ela pode vir de qualquer pessoa. Você fica tão focado em tentar conquistar essa validação que você se esquece de você mesmo. Você já não tem planos? Você já não tem objetivos de vida, você já não tem metas de vida, você não sabe nem mais quais são os seus sonhos de vida, seus sonhos, seus planos. Muitas vezes você até se permite sonhar. Você fala, ai, mas eu gostaria tanto de conquistar tal coisa, mas na mesma hora você poda esse sonho, porque aí você lembra, poxa, mas se eu conquistar isso, eu vou magoar o meu filho, eu vou magoar o meu pai, eu vou magoar a minha mãe, eles não vão me validar, eles não vão me aceitar assim. E aí você fica dependente sempre de outras pessoas, sabe? Sempre quando você vai fazer algo, você fica dependente de alguém te aprovar ou te validar naquilo, tá? E isso é muito comum de acontecer, gente. Mais uma vez, se você tá se identificando, me procura e vamos conversar, ok? O terceiro perfil é o bonzinho. O bonzinho é aquele que faz tudo, né? Pra todo mundo. Ele evita discussão, ele evita conflito, ele acha que ele tem que agradar sempre as outras pessoas, ele faz concessões, né? Então vamos supor assim, em um ambiente de 5 amigos, por exemplo, e eles estão ali decidindo em qual restaurante vai almoçar ou vai jantar. Essa é o tipo de pessoa que não se posiciona. Que é assim, se todo mundo escolher pizzaria, eu vou. Se todo mundo escolher sushi, eu vou também. Não só eu que vou causar briga, vou causar intriga, entende? E sempre fica fazendo concessões, né? Tudo bem que num grupo grande de amigos isso pode acabar acontecendo, mas isso é preocupante quando isso acontece em relacionamentos a dois. Por exemplo, entre marido e mulher, com os seus pais, com você e seu irmão, com você e um amigo, né? Você sempre tá fazendo concessão. Então, por exemplo, tô a fim de jantar hoje. Aí você vai e espera a outra pessoa escolher. Mesmo você sabendo que é uma coisa que você não gosta.
Então, por exemplo, eu quero sair para jantar. E aí a pessoa fala, vamos no sushi? Aí você fala, eu não gosto de sushi. Você fala para você mesmo, eu não gosto de sushi, mas eu vou para não causar intriga, para não deixar a outra magoada, para não deixar o outro chateado. E, gente, isso acontece, assim, muito, 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 muito. Eu já vi pessoas, né, se mudarem de país só para não desagradar o filho. Olha o quanto isso é pesado, né? Então é você se esquecer de você mesma para agradar o outro. E em todos os casos, gente, de dependência emocional, você vai perceber que você perde muito a sua identidade ou parte da sua identidade. O dependente emocional, ele não consegue construir objetivos para ele. Geralmente você pergunta para essas pessoas qual o seu maior sonho. Essa pessoa não sabe responder. E se ela sabe, ela responde assim, o meu maior sonho, um exemplo, meu maior sonho é comprar um carro, mas aí eu tenho que falar com meu marido, sabe? Para ver se ele vai topar também, né? Vai que ele não quer, vai que ele queira outro tipo de carro. Então, ela mesma sonha e ela mesma poda esse sonho envolvendo essa outra pessoa, sabe? Então, o dependente emocional, ou ele perde completamente a sua identidade, nós precisamos trabalhar isso em terapia para resgatar a sua identidade, ou então ele perde parte da sua identidade. E aí a gente trabalha em terapia também para conquistar essa parte perdida, tá? O 4 perfil é o coitadinho. É o coitadinho, gente, é o que se coloca sempre no papel de vítima, sabe? Já viu aquelas pessoas falando assim, isso só acontece comigo? É só comigo que essas coisas acontecem? Nossa, coitadinho de mim, né? Nossa, eu batalho tanto, eu me esforço tanto, eu faço tanto pelo outro, e o outro me trata assim, o outro me trata com julgamento, eu faço tanto pelo outro, e o outro só me dá porrada, só me dá esculacho. Já ouviu pessoas assim? São pessoas que se colocam facilmente no papel de vítima. Elas não assumem para elas mesmas os seus próprios erros, gente, porque independente, qualquer relacionamento, tá? Seja de pais, filhos, amigos, irmãos, relacionamento amoroso, qualquer relacionamento. Sempre quando acontece algum tipo de problema, existe 50% de um lado que errou e 50% do outro. Não existe nada disso de, eu tô 100% certo e você tá 100% errado. Não. Eu também errei e eu preciso olhar para dentro de mim. O que eu errei? No que eu falhei? Será que foram as minhas escolhas que foram erradas? Será que é a minha forma de pensar? Será que é a minha forma de ver? Sabe? Geralmente o coitadinho, ele não consegue se sensibilizar com a forma em que o outro vê a situação. Ele só vê o lado dele. E não, coitadinho de mim, né, gente? Ai, meu Deus, os meus amigos me abandonaram, ninguém mais me liga. Mas aí você pergunta pra ele, e você tem ligado pros seus amigos? Você tem mandado mensagem? Você se tem feito presente na vida deles? Não tenho. Então, presta atenção como que a pessoa se coloca nessa posição de vítima e não consegue enxergar também que ela erra. E não consegue enxergar que muitas vezes, né, ela também tá cometendo erros. Então, o coitadinho é o que mais se coloca na posição de vítima. E por que ele faz isso? Porque ele quer receber toda a atenção do mundo. Ele precisa que todas as pessoas olhem para ele. Coitado, né? Ele é um coitado, gente. Então ele precisa que todas as pessoas olhem para ele. E o único jeito dessas pessoas olhar para ele é se colocando no papel de vítima. Aí você fala, Helena, mas aonde que o coitadinho perde a sua identidade? Por que ele perde a sua identidade? Na verdade, o coitadinho, ele só perde a sua identidade a partir do momento que ele não olha para si, né? Ele não consegue olhar para os seus verdadeiros sentimentos. A única coisa que ele sabe olhar é, o outro me fez isso,
Ai, mas hoje eu fui sair, começou a chover. Coitadinha de mim, porque eu não tenho guarda-chuva. Mas ele não consegue olhar para a solução. É onde ele se perde na identidade dele. É o não conseguir olhar para a solução. Né? Aí você fica, ai, coitadinho, né? Ele não tem um guarda-chuva, né? Coitado, tomou chuva hoje. Aí no outro dia vai acontecer a mesma coisa. Chove, ele chega molhado. Aí você fala, nossa, né? Não tem guarda-chuva, coitado. Depois, no terceiro dia, semana que vem, o mês que vem, porque ele precisa dessa sua atenção para alimentar essa posição de vítima dele. Então, ele nunca vai focar em soluções. Ele sempre vai focar no que ele deve deixar de fazer para se colocar nessa posição de vítima, né? O quinto perfil é o culpado. Então, o próprio nome já diz, culpado. Ele se sente culpado de tudo, né? Então, se alguma coisa de ruim aconteceu com a mãe dele, a culpa foi minha. Nossa, porque eu não estava lá com a minha mãe. Minha mãe mora 1000 quilômetros de distância de mim, mas alguma coisa aconteceu com ela de ruim e a culpa é minha, porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, eu tinha feito o tempo parar e ela não ia se molhar na chuva. O culpado, ele sempre acredita que ele tem essa culpa, né? Por exemplo, o meu filho ficou doente. Meu Deus do céu, meu filho ficou doente e eu sou uma péssima mãe, então, uma péssima mãe. Porque se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse deixado ele engatear no chão gelado, se eu não tivesse, né, dado banho muito quente nele, tivesse dado um banho mais morninho, ele não teria ficado doente. E fica arrumando culpa, sabe, com coisas que você não tem o controle, sabe, com coisas cotidianas e rotineiras que acontecem, sabe? Eu me lembro bem há um tempo atrás, uma amiga minha me ligou desesperada, chorando, falando assim, Helena, eu tomei uma multa. E ela se sentindo culpada por aquilo, ela falando, ai meu Deus, se eu tivesse visto o radar, se eu tivesse passado a 59 por hora, mas não, eu passei a 70, era um radar de 60. E ela ficou assim, se martirizando, sabe? Como se ela tivesse pegado um chicote e ficasse se chicoteando por ter levado uma multa. A gente tem controle sobre isso, gente. A gente tem controle, às vezes, de passar num local desconhecido, numa avenida, numa rua desconhecida, e muitas vezes estar distraído e não reparar o radar ali e acabar passando ali 5, 6 quilômetros a mais da velocidade. A gente tem um controle sobre isso? Muitas vezes não. Então você se coloca numa posição tão grande de culpado, aquilo passa a ser um peso para você. É onde você arruma, é onde você começa a depender demais do outro. Isso acontece muito, mas muito, 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 muito na relação de mãe e filho, ou de pai e filho, sabe? Qualquer coisa que acontece com o filho, eu me sinto culpada. Meu Deus, o meu filho tirou uma nota baixa na escola. A culpa é minha, porque eu sou uma péssima mãe, eu não ensino ele direito, porque eu não faço dever com ele, porque isso, porque aquilo, porque aquele dia eu me estressei com ele. E fica se sentindo culpada de tudo, né? Essa culpa recai muito, né, sobre a mãe. Então, esse tipo de perfil, né, ele é muito comum no relacionamento de mãe e filho, né? Pode acontecer em outros relacionamentos também, tá, gente? Relacionamento entre amigos, por exemplo. Nossa, o meu amigo, de repente brigou, sei lá, com a namorada dele. Aí eu me sinto culpada, porque, nossa, se eu tivesse conversado com ele antes, se eu tivesse falado alguma coisa pra ele antes, talvez não teria chegado nisso, sabe? Então, tudo de ruim que acontece com a outra pessoa, você se sente culpada, como se você pudesse controlar o tempo, pudesse controlar a pessoa, pudesse controlar todas as coisas, né? E de novo, né, gente, o culpado, ele perde a identidade nesse momento que ele acha que ele pode controlar tudo. Ele fica tão focado, né, em que eu posso controlar todas as coisas para eu não me sentir culpado, que ele se esquece dele mesmo, né? Se esquece das suas vontades, do seu querer, se esquece dele mesmo. Então, gente, de novo, se algum de vocês se identificou com um ou mais desses perfis, me chama.
Vamos conversar, vamos ter uma conversa, né? Vamos resgatar essa identidade, vamos trabalhar para resgatar essa identidade. Não se assuste se você se identificou, tá? Isso pode acontecer e a gente precisa levar em consideração a raiz disso. Então, por que essa dependência nasceu dentro de você? Né? A dependência emocional nada mais é que um mecanismo de defesa. Então, por que ela nasceu dentro de você? É isso que a gente vai buscar, a gente vai entender, vai trabalhar e vai resgatar essa identidade. É só com o resgate da identidade que essa dependência vai embora. Quando você entende quem você é, quando você entende que você faz todas as coisas para outra pessoa, aquilo que está no teu alcance, sabe? Eu sou a melhor mãe, eu estou me dedicando o melhor para o meu filho, então eu não preciso me sentir culpada quando ele fica doente, sabe? Quando a gente entende que eu sou a melhor esposa para o meu marido, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus potenciais, dentro daquilo que eu sou a melhor para ele, eu entrego o meu melhor para ele. Então não tem por que eu me sentir dependente dele, não tem por que as minhas emoções dependerem dele, né? Então esse autoconhecimento, gente, ele é extremamente importante. Mas lembrando que autoconhecimento é uma busca constante, né? Não venha achar que 2 sessões de terapia vai te trazer o autoconhecimento e isso vai te livrar para o resto da vida. Não, é um trabalho constante de você com você mesmo. A terapia ela vai te abrir um caminho, vai fazer você olhar mais para dentro de você. E aí, quando acontecer situações, você vai, deixa eu olhar para mim primeiro, deixa eu entender o que está acontecendo comigo, depois vou tomar as próximas decisões, depois eu vejo o que eu faço, né? Muitas vezes a gente não tem esse a gente só vai lá e toma as decisões, né? Quando a gente vê, a gente já tá sendo abusivo com a outra pessoa, quando a gente vê, a gente tá sufocando a outra pessoa, a gente tá cometendo comportamentos que a gente não tinha e a gente se surpreende com a gente mesmo por conta de dependência emocional. Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aí no like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, né? Com pessoas que você conhece, que sabe que são dependentes emocionais. Compartilha com essas pessoas. E se você se identificou com algum desses perfis, me chama pra gente conversar, ok? Aguardo vocês, gente. Muito obrigada e até a próxima.